Eu saúdo os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Amém. em nome do desembargador Demi Pimentel. Envio meu abraço a todos fraternalmente. Uma alegria muito especial poder reunir nesse grupo. Fazemos parte de vários grupos e nós podemos sentir que em alguns deles nós temos experiências que realmente são marcantes na nossa vida e acredito que todos têm esse mesmo sentimento. Esse grupo aqui é um grupo muito importante. E quando eu recebi essa missão de ministrar a ceia, eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor qual o texto, né? E qual seria a, a mensagem, o que o Senhor quer nos revelar, o que o Senhor queria nos revelar durante a ceia, porque a ceia é um momento especial, não é verdade? A ceia, a igreja, ela vive muitos momentos especiais, mas a ceia e o batismo é um momento assim, distinto. Quando você tem o batismo, quando você tem a ceia, é como se fosse uma festa sublime, como se o céu tivesse todo movido. Nós cremos que está para esse momento, nós aqui que nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Então, o Senhor deu uma revelação que durante a ceia, claro que a ceia envolve o louvor, envolve até nossas conversas, nossas experiências aí que a irmã contou, né? Porque tudo isso faz parte do culto. E ver os irmãos também, ouvir, né? O Senhor revelou que vai renovar nossos celeiros, os nossos armazéns espirituais, dando a provisão, o cuidado e o sustento. Então, vamos preparar aí, não é a mensagem em si, né? Porque aqui estou pregando para os irmãos, nós estamos conversando, porque os irmãos também, todos os irmãos que conhecem bem a palavra, têm também experiências, mensagens, mas é o culto em si. Então, no momento da ceia, o Senhor ele vai renovar os nossos celeiros. Então, quem já está com o seu armazém aí, seu celeiro cheio, vai transbordar, né? Quem tiver vazio, que é a nossa vida, nós somos seres humanos, dependendo do dia ou da semana, é bem verdade que muitas vezes nosso celeiro ele esvazia, né? Sentimos tanto fisicamente, até espiritualmente, o próprio apóstolo disse isso, né? Quem não peque, quem não enfraqueça, quem não falhe, que eu também não esteja sujeito a essa mesma circunstância. E, a partir do momento que o Senhor renovar os nossos celeiros, a nossa provisão, cuidado, sustento, ele vai renovar também a nossa esperança. E aqui a esperança nos dois sentidos. Esperança com relação aos problemas que envolvem nosso corpo físico, que às vezes nós passamos diante de certas situações, desde uma enfermidade até um conflito com o nosso semelhante, ou aquele conflito também que os irmãos sabem muito bem, que às vezes nós temos conflitos conosco, né? Com nós mesmos. Às vezes nós estamos em luta, nós entramos em luta conosco, né? Aquela luta, às vezes é a depressão, é a angústia. E você fala, Senhor, mas está tudo bem, esses problemas aqui eu já vivo há tanto tempo, eu já supero. Mas é aquele momento que é Jacó, né? Nós, individualmente, e o Senhor, é aquela luta. Então, o Senhor vai renovar nossa esperança e, obviamente, renovando a esperança, quem tem esperança tem fé e confiança. E o texto, que é o texto só de uma breve mensagem nesse sentido, depois nós vamos ler o texto da ceia, eu não vou me prolongar, diz respeito da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Então, como eu disse, não é uma pregação, é uma conversa. Quem os irmãos quiserem também até falar também,
não tem nenhum problema se sentir aí movidos e quiser, podem falar. E esse texto tem a ver com a revelação que o Senhor concedeu, porque ele fala da necessidade do corpo e da alma. E a multiplicação dos pães, nós sabemos que foi uma ceia. Só que não foi a última ceia, né? A multiplicação dos pães foi uma ceia. Né? A ceia, nós sabemos que era um lanche, um jantar, uma refeição que se fazia, geralmente à noite, não é isso? E ali o povo teve uma experiência peculiar de poder ceiar com o Senhor, mas não era a última, porque a última ela era profética. Essa também era profética, mas essa não estava simplesmente anunciando a vinda do Senhor, mas essa ceia ela estava simbolizando aquilo que a gente sempre tem falado e que nós conhecemos. E não nos cansa repetir. Deus tem um plano para cada criatura. Eu imagino a irmã Luziane aí me permita, né, até fazer essa menção, que nós sabemos que a irmã é muito simples, realmente, como todos aqui, mas eu imagino a alegria dela em poder testemunhar, né, o Senhor colocá-la nessa função, nesse cargo tão nobre, tão honrado, e o desejo dela em querer testemunhar, né, o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é notável, isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus tem um plano para toda criatura, na verdade, como tem para todos nós aqui. Nós estamos falando da irmã, obviamente, porque é uma notícia recente e nós estamos muito alegres, todos nós estamos felizes, porque também é fruto das nossas orações. Então, quando você fala aqui da multiplicação, né, a palavra diz que o Senhor Jesus está em João capítulo 6, a partir do verso 1. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele foi para o outro lado do mar da Galileia, né? E ali já havia uma grande multidão esperando ele. E essa multidão, ela foi lá para ver se tinha algum milagre. Porque todo ser humano gosta de um milagre, né? Quem não gosta de um milagre? É de verdade que tem certos milagres que a gente quer ver na vida dos outros, né? Se a gente pudesse, na nossa, a gente pedia ao Senhor, Senhor, não deixa eu viver isso aqui não, né? Ninguém fala assim, Senhor, me mata e no outro dia me ressuscita para que o teu poder seja manifesto. Mas ali estava uma multidão, a palavra que diz isso, né? Estava ali por causa dos sinais que Jesus fazia, e principalmente com relação aos enfermos. Principalmente com relação aos enfermos. Ele fez muito milagre. E os discípulos estavam com o Senhor Jesus, e aqui nós temos essa peculiaridade, não era a última ceia, porque a última foi com os discípulos representando a igreja, né? A igreja do Senhor, que ele profeticamente anunciou que cearia com ele na sua volta, na sua vinda, na sua segunda vinda. Então a comunidade, a multidão estava distante ali das aldeias. O povo conhecia bem aquela região. Quando nós vemos o povo andando para o deserto se distanciando, não podemos pensar que eles não conheciam. Eles sabiam que lá não tinha comida, sabiam que não tinha água. Eles tinham toda essa consciência, eles conheciam bem ali a região. E chegou um determinado momento, eles já estavam cansados, famintos, e, obviamente, exteriorizou ali. Nós sabemos que a fome ela dá sinais e sintomas, não é verdade? Ninguém consegue esconder a fome. E o primeiro sinal, inclusive, é até o estômago roncando, né? Às vezes você está perto de alguém, a pessoa às vezes ronca tão alto, você está com fome aí, hein, rapaz? Né? E você não consegue. Então, ali, o povo com fome, já exteriorizando aquela necessidade do corpo, é isso? E então o Senhor Jesus, ele pede aos discípulos que providenciasse alimento para aquele
aquela multidão. A quantidade de pessoas, né, poderíamos até aqui também falar sobre isso, algumas discussões, a palavra fala em 5.000, até alguns dizem que até a Bíblia, em alguns momentos, dependendo da tradução, até fala que só se contavam os homens, né? Crianças e mulheres não se contavam. Então, se falar que tinha 5.000 ou tinha 20.000 pessoas, levando-se em conta aí cada família com 2 crianças, né? Ou 15.000, homem, mulher, uma criança, o marido, aproximadamente era no mínimo isso, de 5 a 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Onde o Senhor Jesus ele ia muita gente, mas praticamente o povo ia atrás. Então ele pergunta aos discípulos, né? Olha, dai você, ele solicita aos discípulos, olha, dá de comer esse povo, vocês não trouxeram comida para esse povo, não? Então os discípulos, dentro de um aspecto racional e humano, deram uma resposta e foram até sinceros. Olha, nós não temos aqui alimento para essa multidão e, além disso, não temos nem dinheiro suficiente para comprar. E o Senhor falou, mas vocês não têm nada? Aí apareceu, surgiu ali, né, um jovem que, e o dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha que coisa maravilhosa. 5 pães e 2 peixes. Olha a providência, olha a provisão, olha o cuidado, olha o sustento. Eu creio pela fé, e o que eu vou falar aqui, eu creio também que os irmãos vão crer, que aquele jovem foi movido, né? Foi movido ali a levar aquele alimento. Okay? Foi tocado de alguma forma. Porque o Senhor Jesus sabia que aquele jovem, que ele era onisciente. E, diante daquela situação, o Senhor Jesus, resumindo, obviamente, o Senhor Jesus mandou que todos se assentassem, todos ficassem ali assentados, e ele pega ali aqueles 5 pães, os 2 peixes, pega no sentido, né, literal aqui, e aqui está o detalhe de quando começa a operação na alma, na vida do homem. E, obviamente, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então, o Senhor Jesus, ele faz uma oração. Coisa maravilhosa. E é o que sempre aqui nós pedimos no grupo. É isso. Como que a oração para nós ela tem? A experiência da oração é algo maravilhoso. É como uma transmissão de vida, que nós sentimos que realmente Deus está vivo e ele ouve e ele opera segundo a sua vontade. Então a palavra diz assim, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos repartiu entre os que estavam assentados. Então, meus irmãos, o milagre aconteceu primeiro porque estava ali quem operava o milagre. E aonde está presente quem opera o milagre, a própria Bíblia diz que virtude sempre saía de Jesus. Todas as pessoas que foram até Jesus nunca se decepcionaram. Todos que foram com o coração limpo, com o coração puro, querendo uma bênção, não se decepcionaram. Queriam realmente receber a bênção do Senhor, esses nunca ficaram decepcionados. E até os dias de hoje, todas as pessoas que vão até o Senhor Jesus, com o coração puro, com o coração sincero, querendo uma bênção, são abençoados. Pode afagar, ou pode até tentar, né, excluir da vida, mas
Nós sabemos disso. Nós somos experiências, testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas individualmente, além daquilo que nós temos também testemunhado na vida das pessoas que são alcançadas pelo Senhor. Então, meus irmãos, aqui o milagre aconteceu no havendo dado graças. Foi como Lázaro também. Quando Lázaro estava morto, né, teve todo aquele diálogo, faz uma oração. Como na ceia também, na última ceia, que nós vamos ler depois o texto, quando Jesus pega os elementos da ceia, que faz? E havendo dado graças, né, ali aconteceu um milagre. Então, o milagre, ele acontece na vida da pessoa e quando tem um encontro com o Senhor, tem a experiência, ele dá graças, não tem como, né? Não tem como, a sua boca, a sua língua se solta, o seu coração se abre, tem que sair essa palavra, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, isso porque já é uma reação interior, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca, numa linguagem muito simples, ela fala aquilo que o nosso coração transborda. Então, ali aconteceu o milagre da multiplicação, né? Aí nós temos também outras mensagens também muito ricas a esse respeito, mas para nós nessa tarde o Senhor ele renova os nossos celeiros, os nossos armazéns espirituais, a provisão, o cuidado pela nossa vida, o nosso sustento espiritual e o nosso sustento físico, nos concedendo a esperança, renovando a fé, a confiança, quando em nossos corações nós temos o coração cheio de gratidão ao Senhor, cheio de gratidão. Então, não é gratidão porque é uma troca. Ah, eu sou grato a Deus porque Ele me ajudou. Eu sou grato a Deus porque Ele me abençoou. Eu sou grato a Deus porque Ele me livrou. Não, sou grato a Deus porque Ele me alcançou, né? E hoje eu tenho Jesus no meu coração. E a palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. E quem crê tem esperança. E, finalmente, tinha 5 pães e 2 peixes. Interessante, né? 5 pães. O pão é a palavra, a própria palavra aqui desse. Aí entra aquilo que eu falei, Deus tem um plano, ali ele estava querendo dar esse ensinamento. Então, 5 pães é a palavra, o pão é a palavra. Então, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Ela alimenta a vida do homem. E os 2 peixes, né? Que peixes ali? Porque na outra multiplicação até diverge, né? A quantidade de pessoas. Ali nós temos também outras lições. Uns dizem até que, na verdade, isso aí são pequenas diferenças das narrativas dos evangelistas. Mas, na verdade, o peixe, quando Jesus chama os discípulos, o que ele diz? Vinde a mim e eu vos fareis pescadores de homens. Vocês vão pescar agora homens. Então, a palavra de Deus, quando ela opera na vida de alguém, surge o novo convertido, surge o nascimento. Porque o peixe falava da prosperidade, o peixe falava, né, tinha muitos significados naquela. Então, quando a palavra de Deus ela é lançada no coração do homem, ele multiplica, né? Por isso que nós não pregamos exclusivamente a prosperidade material. Porque quanto mais vidas, quanto mais os nossos testemunhos, mais almas para o Senhor,
mais ele multiplica nossas vidas. E ele multiplica em paz, ele multiplica em alegria, ele multiplica em conforto, ele multiplica em consolo, ele multiplica todas as virtudes celestiais nos momentos difíceis. E é por esse motivo que a alma e o corpo, que nós não podemos negar, e não é se valendo da filosofia, mas nós não podemos negar, que dentro até de um ponto racional, ela é indissociável. Não é assim? Então, a alma sente cansaço, o corpo sente cansaço, a alma também. O corpo sente fome, a alma também. O corpo sente sede, a alma também. O corpo fica abatido, a alma também. Mas quando nós temos a palavra de Deus, e nós anunciamos, e nós testemunhamos essa palavra, esse nosso corpo, a nossa alma cansada, ela passa a ser forte. Ela faminta, ela passa sedenta, ela passa a ser saciada. Abatido, passa a ser forte. E em muitas ocasiões, quando nos sentimos solitários, principalmente quem exerce funções de autoridade, em momentos que, não é verdade, temos que tomar certas decisões difíceis que vão impactar na vida das pessoas. Nós também temos um Deus que ele abraça a nossa alma. O rei Ezequias falou isso. Eis que para minha paz, para que eu tivesse paz, eu estive em grande amargura. A pessoa, irmãos, para que nós amanhã devemos viver um momento de paz em alguma situação, você primeiro tem que passar por amargura, mas ele diz assim, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Então, essa é a mensagem do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, glorificamos, porque nós temos essa bênção maravilhosa que é a palavra de Deus. E nós temos testemunhado, apesar do mundo, esse mundo que aí está, que às vezes nós ficamos, né? Nós, então, temos a maturidade, a experiência, tem um negócio, alguma coisa está errada, não é isso? Tem alguma coisa errada aí que está acontecendo. Mas quanto mais isso acontece, mais nós cremos no Senhor. Por quê? Porque muitas vidas estão aceitando, muitos peixes estão sendo pescados, muitas pessoas estão sendo alcançadas para aquele grande dia, né? Que é o dia do arrebatamento da igreja, em que o Senhor Jesus virá para buscar o seu corpo, que é a sua igreja. E iremos ceiar com ele eternamente. Não beberei mais do fruto desta vide, até aquele dia em que beberei convosco no reino do meu Pai. Que o Senhor nos abençoe.